Bom dia, Oineg. Bom dia. Oineg, como diria o ministro Marco Aurélio, a quadra está muito difícil, não? A quadra está muito difícil, é uma boa expressão. Vale também lá no Peru, né, nas quadras do Pan-Americano. Mas aqui eu acho que o que é interessante, Zé Paulo, a todos aí, ouvintes também, bom dia. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre fantasia e realidade. Nós estamos vivendo num momento curioso, né? Tem a fantasia e a realidade do presidente da República, e quando eu digo fantasia e realidade do presidente da República, é assim, existem os fatos, existem os desejos de mudança do presidente, e ele precisa escolher se ele vai ficar com os desejos de mudança lastreados em fantasia ou na realidade. Nos últimos dias ele deu uma série de declarações que não estão lastreados na realidade, a última delas envolvendo a família, o pai do presidente da OAB, e ele reconstruiu a forma como o pai do presidente da OAB morreu e insiste nesse ponto, mas tem uma outra fantasia e realidade que eu acho que a gente tem que ficar muito atento como cidadão, né, o ouvinte da Rádio Bandeirantes tem que prestar atenção. Quando a gente vota num presidente, e a gente votou num presidente, a gente não transforma este político em outra coisa, a gente transporta esse político que vivia no Rio de Janeiro para Brasília, né? Então, o novo presidente que entrou em janeiro, ele recebeu com o voto o direito de presidir, mas a gente não o transforma, ele continua a ser o personagem que sempre foi, claro, num novo ambiente, e colocado num novo caldo de cultura, ele até pode se transformar numa figura um pouco diferente, mas é importante a gente ter claro que essa transformação é uma possibilidade, mas não é uma certeza. O voto não transforma o político, o voto transporta o político. O que transforma o político é montar um time que ele escute, não montar um time que o escute. Então, quando você tem, por exemplo, um governo que funciona de uma maneira organizada, em geral tem alguém que chega para o presidente e fala coisas que o presidente não quer ouvir, fala coisas que o presidente precisa ouvir, e o presidente abre os seus ouvidos, ouve muito e só então fala. Não fala muito e quase nunca ouve. Isso é um processo de adaptação. É tomar decisão com base em cenários, não criar cenários a partir de suas decisões. Alguns talvez cheguem mais preparados, e a gente já teve casos de presidentes que chegaram mais preparados, e outros talvez, e a gente tem que torcer para que seja o caso, por mais que demore, se transformem. Então a expectativa que a gente tem que ter e torcer é para que esse processo de transformação ocorra daqui para frente. Faltam 3 anos e meio, um pouco menos do que 3 anos e meio, mas é muito tempo ainda, e esses primeiros 7 meses formam um período tumultuado, com conquistas, a reforma da Previdência que sai do papel, o Ministério da Economia trabalhando em mudanças importantes. Nos próximos dias a gente deve ter um anúncio grande de medidas na área de privatização, que é uma coisa importante. Mas no Palácio do Planalto, no ambiente conturbado de guerras ideológicas, que contamina a discussão, esse processo ainda não se organizou. E a minha expectativa é que se organize, porque nesse ritmo que as coisas vão, com declarações dadas... olha, nós estamos vendo dias em que o presidente da República fala sobre 3, 4 assuntos diferentes, produzindo 3, 4 fontes de energia e eletricidade que não são positivas e não são transformadoras, são angustiantes. Se a gente se conversar hoje com os principais políticos que cercam o presidente da República, estão todos atônitos. Vem cá, onde é que isso vai dar? Como é que isso vai ajudar a gente a transformar o Brasil? Está todo mundo um pouco tenso. Então, ontem uma das coisas que o presidente falou foi respondendo aí até uma pergunta mal formulada, porque o presídio de Altamira é um presídio estadual, não tem nada com o governo federal, e foram cobrados o presidente da República isso, e aí ele deu aquela resposta infeliz, mandando perguntar para as vítimas de lá, né? Pois é,
digamos assim, essa clareza de que, olha, trata-se de um presídio estadual, não vou entrar em discussões desse tipo, mas o Ministério da Justiça já está olhando com muito cuidado, procurem o ministro Sérgio Moro, é um problema nacional importante, existem 700 mil presos no Brasil, vamos olhar isso com cuidado. E aí vem a história do que eu falei de fantasia e realidade. Imaginar que o presidente, ao ser eleito, vai começar a se comportar desta forma mais centrada, é a gente operar no mundo da fantasia. Ele é assim. Ele hoje deu uma entrevista ontem, né, e está no Jornal o Globo de hoje, ele falou, eu não vou mudar. E ele não vai mudar mesmo. Pode ser até que mude, mas ele é assim. Essa eletricidade, a gente vai ter que entender que vai acontecer o tempo todo. A gente viveu problemas em governos, cada um com o seu. Então, a inflação que nos assolava em alguns governos, as denúncias seguidas de corrupção em outros governos. Neste governo, a marca até o momento desses 7 meses é essa corda esticada, que parece aquela nota mais aguda de um violão, e vai ficar assim. Porque o presidente entende que isso é uma maneira de manter ativo o seu grupo digital animado o tempo todo. Cada vez que ele faz uma postagem, são 2 milhões de visualizações, 3 milhões de visualizações. E isso para ele, 3 milhões é gente para burro. Imagina 3 milhões de pessoas que colocam lá um like ou que assistiram um vídeo que ele colocou. Isso tudo produz uma eletricidade que ele entende que é positiva. Não é positiva, é extremamente negativa. Mas até ele cair na realidade e perceber que isso é algo que vai atrapalhar o governo dele, vai levar tempo, mais tempo do que a gente gostaria. É um processo que gera angústia para nós, porque a gente precisa de transformação. Eu tenho dito sempre, e não sou o único a dizer, e aqui na Rádio Bandeirantes vocês falam o tempo todo sobre isso. Nós estamos num Brasil com 12,5% de desemprego, nós temos um presidente nos Estados Unidos que fala muito também, não é menos polêmico, mas lá a taxa de desemprego está 3,7%. Então a sociedade americana observa as falas do Donald Trump, mas tem para onde ir e vai trabalhar. Aqui você tem uma sociedade que ouve essas falas e está com uma taxa de desemprego enorme, com o PIB rodando a 0,8 ao ano. 0,8 ao ano é quase andar para trás. E há anos a gente está assim.